E aí, pastor, tudo bom? E aí, Gabriel? Pastor, eu estou muito feliz de ter o senhor aqui comigo, né, trazendo esse conteúdo bíblico para as pessoas nessa época de pandemia, nessa época de quarentena. O pastor Marcos Fenelon é um grande amigo, tá? Ele tem um programa na Rádio Evangélica FM 100,7 aqui em Recife e região metropolitana. Você pode acessar todos os dias de manhã, não é isso, pastor? Às 6 horas da manhã. De segunda a sexta. 6 da manhã de segunda a sexta, né? Sendo que na minha voz é na segunda e terça, quinta e sexta. A gente já vem aí há uns 3 anos. Tem sido um programa que tem levado uma palavra de vida, né? Há muitos corações cansados e sedentos, pessoas que estão aí. Tem muita história boa, muita história bacana, muita história de revigoramento, de retorno, de conversão, de comunhão, de reconciliação. Então, na 100.7 todos os dias, às 6 da manhã, de segunda a sexta. Pastor Marcos Fenelon é pastor na Igreja Batista aqui em Aldeia, né? A IBAL, mais conhecido como IBAL, e tem vários outros projetos. É um cara, eu diria, pastor, né? Quem olha o senhor de fora diz que o senhor é incansável. Isso é muito bom. A gente fala muito aqui no canal sobre vida abundante, sobre como construir uma vida abundante para Deus em todas as áreas, no seu relacionamento mais íntimo com Deus, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, na sua carreira e na sua saúde física. E o pastor Marcos Fenelon, a gente diz aqui, tá, pastor, que nós somos uma família de inabaláveis, né? Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião e não se abalam. Mas eu diria que o Senhor é mais do que inabalável, o Senhor é incansável, ou não, né? A gente até se cansa às vezes, né? Mas assim, existe essa questão, como você sabe do propósito, então você tem uma renovação incrível, né? Das forças. Eu estava numa live anterior aqui falando no Facebook e falo desse poder daquilo que Deus projetou na sua vida, que você tem a convicção, que você é renovado e aquilo que você vem passando ou está envolvido não serve de combustível para desanimar você, mas ao contrário, você até fica mais fervoroso do que era, né? Para mim é um renovo. O que está acontecendo comigo nesse tempo incrivelmente, um combustível novo. Que bom, pastor. Eu desafio até as pessoas que estão nos assistindo aí em casa. Você quer experimentar isso, esse renovo do Senhor? Então fica ligado, porque o tema do nosso episódio de hoje, da nossa live de hoje, que vai estar disponível no canal do YouTube amanhã, se Deus permitir. O tema do nosso episódio de hoje é: Deus não está de quarentena. Eu e você, nós podemos estar de quarentena. Eu não sei se você precisa sair para ir trabalhar ou se você está impedido pelos decretos de lei de abrir sua loja, de abrir seu comércio. O fato é que já são mais de 600 mil microempreendedores e empresas pequenas que já fecharam as portas no Brasil nesse período de quase 2 meses de quarentena. Mais ou menos 9 milhões de desempregados. É um número alarmante, é um número que assusta muitos, é um número que preocupa, deixa o coração naturalmente ansioso, preocupado com o dia de amanhã, faz com que pessoas mergulhem em crises de ansiedade, crises depressivas, transtorno do pânico. Isso tem acontecido, mas se tem uma palavra que nós vamos conversar hoje através do pastor Marcos, eu estou aqui como ouvinte, tá, pastor Marcos? Eu vou aprender com o senhor aqui hoje, mas vai ser: Deus não está de quarentena. Ele não dormita, o guarda de Israel. Então, eu queria que a gente começasse a partir disso, pastor, que a gente começasse a falar a partir disso, né, de que Deus não dorme. Algumas pessoas podem pensar: ora, ele não está me respondendo, Gabriel. Ele não está inclinando os ouvidos ao meu clamor, eu estou desesperado. Deus não dormita. Então, a primeira situação que nós temos aqui é que dentro de uma pandemia dessa, Deus não foi pego de surpresa. Nós fomos, o pessoal da área de saúde, o pessoal da classe política, os governos, os reis, os pastores, os líderes, as grandes religiões, todos foram pegos de surpresa, absolutamente todos. Todos falam que nunca aconteceu algo semelhante desde a Segunda Guerra Mundial, no sentido de problemas, de mortes, de pobreza, de PIB caindo, de quebra de bolsa, né? Houve coisas pontuais. Em 1929, os Estados Unidos quebra com a bolsa,
depois tivemos guerras pontuais, daí para frente nunca passou, nunca parou, mas hoje nós estamos dentro de uma situação em que absolutamente todos não conseguiram prever o que um vírus poderia fazer. Então, nós fomos pegos de surpresa. Nosso Deus, em hipótese alguma, né? Isso está, inclusive, está no caminho da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que, Gabriel, que isso é um juízo de Deus, sabe? Porque tem algumas pessoas, tem muitas profecias que surgem nesse tempo, falando, porque não é um juízo de Deus. Porque quando você vai para Mateus 24, por exemplo, a palavra não está falando de juízo, mas está falando de sinais. É o início. Ele começa a falar desde o início lá, quando fala de situações adversas, né, de o pessoal fugindo, depois de guerras e rumores de guerras, depois fome e epidemias. Ele diz tudo isso é apenas o princípio. Então, é uma constatação, é uma revelação, mas Deus não está longe desse negócio, ao contrário, ele está no domínio da situação, entendeu? Por isso que a gente, o que para nós, algumas coisas importantíssimas a gente tira aqui da lição do que está acontecendo. Primeiro, precisamos entender que a poeira ainda está totalmente solta, está no ar, não tem nada, a poeira não baixou. Os homens ainda não conseguem dizer qual o tempo correto de paralisar isso. Se dá alguns pensarem em lockdown, outros amenizar, outros abrir 50% do povo trabalhando. Mas uma coisa é certa, essa pandemia, ela tem a capacidade de revelar, em especial, a nossa vida naquilo que nós reagimos ou não. Como reagimos? Você que fala muito, né, prega nessas questões, quando você está trazendo seus incentivos, seu conhecimento da pessoa ter uma vida abundante, e esse é um momento incrível para nós pensarmos em ter uma vida abundante e, claro, de um ponto de vista relacional, do ponto de vista íntimo, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicológico. E aí, eu vindo hoje, eu posso dizer o seguinte, já perdi amigos nesses dias, tenho amigos que estão muito mal, né? O cara está realmente complicado. Eu sei que há a probabilidade de perder pessoas, inclusive muito próximas, né? Às vezes você pode perder até um ente querido. Mas eu não consegui entrar num desânimo por causa da crise, baseado naquele propósito que eu sei que existe para nós, entendeu, Gabriel? Para a gente ir além, saber que Deus está dando uma oportunidade incrível de que nós não venhamos desperdiçar o nosso coronavírus. Entendeu? Você não desperdiça a crise. Eu me sinto como que, usando uma analogia bem superficial aqui, mas como Daniel San, de Karate Kid, não sei se o senhor lembra desse filme aí, quando ele chega pro seu Miyagi e diz assim, eu quero lutar, eu quero aprender a lutar, e aí o seu Miyagi diz assim, beleza, aí pega um cabide, né, uma cabideira, pega um casaco e diz assim, Daniel San, coloca o casaco, aí Daniel San coloca, e olha pra ele e diz assim, pô, como assim? É isso que eu vou fazer? Aí ele fez, tira o casaco agora. Coloca o casaco, tira casaco, coloca o casaco, tira casaco, Daniel San fica ali, chove, passa a noite, e ele coloca o casaco, tira casaco, coloca o casaco, tira casaco. E ele segue obediente, mas ao mesmo tempo sem entender o que o Sr. Miyagi, o mestre, estava propondo. E aí quando ele chega no dia da luta, ele diz, Sr. Miyagi, não estou preparado. E aí o Sr. Miyagi diz assim, ó, você está preparado. Mas como assim? Eu só fiz colocar casaco, tirar casaco no cabide. Ele fez, enquanto você só vê colocar casaco, tira casaco, eu estou vendo agilidade, comprometimento, obediência, eu estou vendo velocidade, firmeza, força, energia. E de fato Daniel San ganhou a luta, mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes essas situações de provação são exatamente situações como essa, né, em que nós, mesmo sem entender muito bem o que está acontecendo, nós precisamos seguir em obediência a Deus. Mesmo sem entender, às vezes, até qual é o propósito daquilo que está acontecendo, nós precisamos seguir em obediência a Deus. Porque, de fato, Deus, Ele não dorme, Ele segue firme na sua quarentena. Aquele que não deixa de trabalhar nenhum só dia, só descansou naquele sétimo, quando Ele acabou toda a sua obra. Nenhum só dia Ele deixa de trabalhar em favor dos seus, né?
E eu gosto muito de Romanos 8:28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem, ou conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E cooperar para o bem, me permita colocar aqui, pastor, não significa que vai ser cooperar para o conforto, cooperar para o bem-estar, cooperar para o prazer, o deleite, o lazer dos que amam a Deus. Não. É cooperar para o bem último, que é de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, que é a meta de Deus para a nossa vida. A meta de Deus para a nossa vida é porque a gente goze da presença dele, desfrute em alegria da presença dele, por sermos mais parecidos com o seu filho em obediência. Então, eu acho que esse período de coronavírus, ele traz uma reflexão muito forte para os nossos dias. Uma reflexão de como eu posso, enquanto servo do Deus Altíssimo, glorificar, transmitir que esse Deus não dorme para as pessoas. Por isso que eu acho que o Senhor se renova nas suas forças aí. Porque o Senhor tem esse papel. O pastor das ovelhas que tem esse papel de ser o amigo do noivo e dizer assim, olha, esse é um dos sinais de que o noivo está voltando. Esse é um dos sinais. Então aqueça o seu coração, coloque óleo na sua lâmpada, né? Coloque óleo na sua vasilha para que a sua lâmpada esteja acesa quando o noivo vier. É uma coisa que minha mãe falava sempre, assim, vigia na terra. Então assim, a gente precisa vigiar e ao mesmo tempo a gente precisa anunciar. Eu fico pensando, sabe, pastor, se alguém descobrisse a cura para o coronavírus. Meu pai estava conversando comigo agora há pouco no telefone e ele disse assim, Gabriel, filho, eu estava com a garganta doendo, ele disse assim, se você continuar assim, eu vou levar um pouquinho de mastruz para você tomar chá, porque é anti-inflamatório, é muito bom. Eu fiz, ô pai, tá de brincadeira? Ele fez, não, tô de brincadeira não, mastruz é a cura para o coronavírus, cara. Ele brincou, né, claro, ele falou brincando. Mas imagina se alguém descobrisse a cura para o coronavírus e não comunicasse isso para as pessoas, né? Imagina que não tivesse um benefício financeiro por trás, obviamente vai ter. Como é que seria? Como é que a gente lidaria? De que a gente chamaria essa pessoa, né, que descobriu uma cura para algo que é tão pandêmico no mundo inteiro e não comunicasse? Eu acho que é a mesma coisa a gente, sabe, pastor? Quando a gente sabe a cura para a alma, Cristo Jesus, a salvação para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê será salvo. E quando a gente não anuncia, eu acho que o coronavírus também vem para expor um pouco dessa nossa covardia, sabe? Quando eu digo dessa nossa covardia, eu estou me colocando aqui como até representante do povo de Deus, que muitas vezes permanece em silêncio. O senhor gostaria de falar alguma coisa, algum texto a respeito? Não, o Salmo 130 diz assim, das profundezas a ti clamo, ó Senhor, Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espera muito bem. A minha alma anseia pelo Senhor. O que a gente aprende é o seguinte, nesse tempo de pandemia e de coronavírus. Primeiro, de que Deus está no controle de tudo. Ele não foi pego de surpresa. Segundo, é que mostrou a ineficiência e a insuficiência nossa em todas as áreas, né? Todos os nossos planos, toda a nossa ciência, toda a nossa capacidade administrativa, todo o nosso conhecimento político, toda a nossa maneira de falar, o que a gente pode entender de línguas, etc., perdeu o valor. Perdeu o valor. Porque, na verdade, a gente tem uma grande oportunidade de mostrar nessa trajetória nossa agora que se o nosso Deus, ele não dorme, ele é o genuíno guarda de Israel, ele é quem vigia genuinamente, mesmo que ele permita que haja os outros sentinelas, né? Porque ele diz, a palavra diz, o salmista fala que se o Senhor ele não proteger, em vão está o sentinela ali. Ou seja, ele não tira o sentinela, mas ele é quem realmente age por trás. Nessa questão agora, em que está essa situação em que os homens não conseguem ter o controle, nós precisamos tirar lições preciosas, fantásticas, incríveis, de uma dependência maravilhosa com Deus. Eu vejo assim, nossas vidas elas mudarão prioridade, foco, mudarão a vida financeira, liderança, teremos que rever, seja a minha ou a liderança dos outros. Eu preciso aprender a gerir o tempo,
Eu preciso deixar de dar importância àquilo que às vezes eu gastava uma energia incrível, colocava tanta força para aquilo e não serviu de nada. Foi mostrado agora que não. Eu posso viver, de repente, uma vida com muito mais qualidade, eu posso viver com um coração muito mais leve, eu posso levar uma vida muito mais tranquila, e eu posso levar uma vida muito mais vitoriosa naquele que não dorme. Agora, o coronavírus, ele está me perseguindo. Ele está perseguindo você, está perseguindo a humanidade, mas não persegue a nós, ou melhor, ao Senhor. Então, como é que eu estou aprendendo agora? Tem um outro detalhe, Gabriel, que eu digo o seguinte: nós não estamos de férias. Se Deus não está, né, de quarentena, nós não estamos de férias. Ao contrário, a gente está trabalhando muito mais do que antes, né? Então, o salmista, ele disse que clamava a Deus das profundezas para escutar a voz do Senhor e que o Senhor ficasse atento às súplicas dele, porque a saída está nele. Mas você vai continuar fazendo pesquisa. Nós pegamos agora as pessoas que estudam todas as condições de vírus, de todos os médicos, e eles ficaram dizendo: a gente não sabe, tem 1000 mutações. Eu tenho vários amigos médicos, eles falam assim: gente, nós não sabemos. E isso, para mim, faz a gente, Gabriel, levantar uma geração. Para mim, é uma geração vencedora, curada. Eu vejo um tempo incrível para a gente agora falar para uma massa muito grande de pessoas que virão para ressignificar a vida. A partir de agora. Uma massa muito grande. Você quer saber um negócio? Eu acho que as igrejas irão encher demais. Tem um detalhe: alguns irão embora decepcionados, porque vão dizer: que Deus é esse? Eu o tempo todo apostei em Deus e queria que Ele realmente me desse riquezas, Ele me desse saúde, baseado até lá em Isaías 53, né, que me ensinaram que eu não poderia adoecer, mas eu adoeci, até perdi um ente querido. De repente me falaram que eu nunca podia quebrar, eu quebrei, então eu vou virar as costas para esse Deus. Então, gente machucada, gente ferida, gente decepcionada, como naquele livro de Philip Yancey, né? Decepcionados com Deus. Tem gente que vai embora e você vai ter que buscá-los, e uns dirão: não me procure. E outros estarão lá falando assim: rapaz, só pode ser Deus esse negócio. Só pode ser Deus, porque para realmente ninguém saber das coisas, eu vou buscar o Senhor. Eu quero entender que essa massa que vem buscar a Deus será maior do que os que virarão as costas e daqueles que, decepcionados, partirão, irão embora. Virarão filhos pródigos ou não pródigos, mas simplesmente apostatarão das ideias, da fé. Eles não quererão mais saber nada de Deus, porque vão se sentir abandonados por Deus. Uma geração vai se sentir abandonada por Deus e uma outra geração vai se sentir querida por Deus, e vai vir. Então nós vamos passar por coisas incríveis, a gente vai ter experiências fantásticas, e eu começo a prever, mas não estou profetizando, mas eu estou prevendo isso, que vai acontecer essa situação. Por isso os pastores, os líderes, os coachings, aquelas pessoas que estão sendo treinadas e preparadas para cuidar de empresas das pessoas, para levantar alguém que está com moral baixo, ele vai encontrar uma outra massa de pessoas. Pessoas, às vezes, arrebentadíssimas, com o moral lá embaixo. E você tem que ressignificar a vida dessa pessoa, mostrando os caminhos. A situação também é que, nas igrejas, os pastores terão que se reinventar em muitos casos. Em tudo, seja a questão online, seja a questão do atendimento, a questão da maneira de como vai aconselhar, de pessoas queridas que ele tinha, que vai perder, líderes que um ou outro, de repente, vai embora, mas ele vai receber outras pessoas e ele precisa estar curado para não ficar doente. Quando eu falo pastores, eu não quero resumir isso ao mundo dos pastores. A gente tem que pegar uma palavra que está lá em Romanos 15, que Paulo, orientando a igreja, ele diz que a igreja está preparada para que um console o outro, para que um ajude ao outro, para que um aconselhe o outro. E eu quero entender desse jeito. Não tem mais essa coisa de depender do pastor, mas é uma igreja madura que se aconselha, ela se ajuda, ela se autopastoreia. E tem os líderes, tem pastores, tem diáconos, tem presbíteros, tem seminaristas, tem mulheres liderando. Mas nós vamos estar no tempo
Eu estava falando disso hoje para... Nós temos alguns pastores e falando dessa questão, Gabriel. A igreja agora não tem mais que... eu tenho que encontrar o pastor para contar a minha história. Cara, se não tem um pastor, tem um outro irmão à altura. Tem uma outra pessoa à altura para resolver essas coisas. Então, nós estamos nesse tempo terrível, mas uma frase que eu preciso dizer aqui. Os céus não estão em crise. Os céus não estão em crise. Absolutamente. Fiquemos certos disso. Os céus não estão fechados. Não tem uma nuvem negra no céu. As portas estão abertas. Aquela palavra que a Bíblia diz, se você pedir e ligando na terra, vai ligar no céu, continua valendo. Continua valendo para nós, entendeu? Então, a gente vai buscar pessoas, nós iremos orar com pessoas, a gente vai buscar ajuda e vai ajudar pessoas, a gente vai se tornar pais espirituais de pessoas e também teremos pais espirituais que cuidarão de nós. É um tempo marcante, é um tempo joia, é um tempo novo. Eu diria que o Espírito Santo vai encontrar mais facilidade para trabalhar em muitos corações. Pode ficar certo. Eu tenho encontrado já isso agora. Pessoas que só estavam pensando, vou tomar minha cervejinha, eu vou viajar. Só falava em viagem, só falava em viagem. Esse camarada teve que parar porque não tem mais avião. Tem aquela canção de Carlos Drummond de Andrade, né? Minas não há mais, o mar secou. Então, é um tempo desse. Agora, eu creio que vai surgir uma geração que, sem religiosidade, vai viver o melhor tempo com Deus. Sem religiosidade, vai desaparecer um montão daqueles profetas também. Surgirão outros, que o tempo todo está dizendo, Deus está mandando te dizer, Deus está mandando dizer. Não, meu amigo, agora é a palavra, porque Hebreus 1 diz isso. Tendo Deus outrora falado aos nossos pais, aos profetas, né? Agora fala através do seu filho. Seu filho. E a gente vai passar por isso. Então, eu preciso dizer uma outra frase, Gabriel. Nós não estamos perdidos, nós não estamos abandonados, nós não estamos no desespero. Não estamos. Como você botou o título dessa conversa nossa, né, que Deus não está de quarentena, nós não estamos de férias e nem perdidos. Perfeito. E se você está em casa aí, anota essas chaves, tá? Esses códigos aí que o pastor está trazendo para você mentalizar isso e assentar isso na sua mente mesmo. Deus não está de quarentena, nós não estamos perdidos, o céu não está confuso, não está nebuloso, ele continua reinando soberano sobre todas as coisas. E aqui eu queria trazer um texto, pastor, lá em Daniel capítulo 1, né? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, guerra, confusão. O Senhor chegou a mencionar que desde a Segunda Guerra Mundial não se havia uma calamidade tão grande quanto essa do coronavírus. Um vírus pequenininho, né? Um inimigo, entre aspas, pequeno, que tem assombrado as pessoas. Quando minha avó, esses dias, né, ficou sabendo que eu estava com a garganta doendo, ela ficou desesperada. Me passou umas 7 receitas do que tomar com limão e outras coisas, para ver se eu podia ficar melhor, porque ela está impressionada com o coronavírus. Porque as mídias, elas ganham dinheiro, né? Os veículos de informação muitas vezes ganham dinheiro com essa espalhafatosidade, espalhando essas notícias do que está acontecendo de ruim, né? E sem revelar as coisas boas. Então, eles vendem mais jornais, certamente estão vendendo mais jornais. E aí é muito interessante porque o presidente do FED, né, o Banco Central lá dos Estados Unidos, disse que nunca houve na história dos Estados Unidos uma crise tão grande quanto essa que vão enfrentar, econômica. A quantidade de desempregados. E aí aqui é muito interessante porque não é um vírus, mas é um exército cruel que domina sobre o povo de Jerusalém, o povo de Israel ali em Judá. Sitiou. O Senhor, olha só o que ele diz aqui. A palavra de Deus diz lá em Daniel, capítulo 1, versículo 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da própria casa de Deus, e a estes levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, Nabucodonosor, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel,
tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O que eu acho interessante aqui é que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles foram convocados por Nabucodonosor como jovens doutos, sem defeito, versados em conhecimento, instruídos em toda a sabedoria. Não era qualquer jovem, não. Eles foram levados para dentro do palácio de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor gostava de fazer esse tipo de domínio, não só forçado, mas um domínio intelectual, de fazer com que os principais líderes daquela região, os príncipes daquela região que ele estava dominando, começassem a governar junto com ele e pudessem trazer a sua sabedoria própria com ele. O que eu acho interessante, e é uma perspectiva que eu ouvi faz algum tempo já, é que existe um grande contraste aqui. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são os 4 jovens que são citados no livro de Daniel como sendo jovens piedosos de Jerusalém, eles tinham um futuro promissor na frente. Eles provavelmente, ainda sendo jovens aqui, estima-se que eles tinham menos de 17 anos aqui, todos eles, estima-se ou acredita-se que eles teriam boas esposas, que eles constituiriam famílias. Mas o que foi que Deus fez com eles? Fez com que, através dessa guerra, dessa invasão de Nabucodonosor da Babilônia, o exílio babilônico do povo de Israel, Daniel e os seus 3 amigos fossem tomados para serem eunucos, ou seja, pessoas que não podem constituir família ou esposas. O eunuco do rei. E o que eu acho interessante é que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, os 4 amigos, eles não se revoltaram com Deus, sabe, pastor? Um recado aí para aqueles que estão um pouco desiludidos com o nosso Deus. Eles não se revoltaram. Olha o que está escrito lá no versículo 8. Resolveu Daniel e seus amigos firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos para que mudasse a refeição. Ele decidiu firmemente continuar fiel ao Senhor. Quantas vezes nós, pastor, nos frustramos em relação a alguma coisa que nós estávamos pedindo para Deus, algum tipo de perspectiva, e Deus nos responde negativamente, ou então faz com que a gente espere um pouco, e a gente simplesmente desconta em algum pecado de estimação que nós temos. Então eu acredito que esse tempo de coronavírus, que tem abalado as estruturas de muitas famílias, lares que estão sendo expostos à ruína por conta da sua desorganização em relação à vida familiar. Eu digo que a crise, ela aperta o cerco onde a sua vida estava desorganizada. Se você estava desorganizado em relação ao seu casamento, agora que você está em casa, como é que vai ser? Você vendo a sua esposa o tempo inteiro. Vai dar confusão, vai dar briga, vai dar discórdia, vai dar... Porque a crise aperta onde você estava desorganizado. Só que é uma grande oportunidade para você reconstruir as pontes. Eu acho que esse é o chamamento de Deus para os nossos dias, para o nosso momento aqui de coronavírus. É para que a gente decida firmemente não se contaminar e seguir firme naquele que é a verdadeira rocha. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é rochedo, torre forte. Ele é o nosso refúgio em meio à tribulação. Então por que... Quando Jesus faz um discurso muito duro e todos os discípulos começam a abandonar ele, e tá os 12 ali diante dele, ele vira para os 12 e diz assim: vocês vão me abandonar também? Aí Pedro levanta a voz, representando os 12 na verdade, e diz assim: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, quando a crise aperta, não é o momento da gente se afastar de Deus, é o momento da gente se aproximar e se apegar a Deus e começar a investigar em oração, na leitura da palavra, o que é que Ele quer com aquilo para as nossas vidas. O que é que Deus quer para a sua vida, meu irmão, que você está assistindo aí? O que Deus quer para a sua vida nesse momento? Você está passando por uma dificuldade financeira? Você foi demitido? A sua empresa está fechada? Você está com medo de passar fome? Será que Ele quer entregar um pouco mais de dependência? Será que Ele quer que você descanse um pouco mais nele? Será que Ele quer que você descubra? Talvez, pastor, eu ouso dizer, eu falei isso no podcast que eu gravo toda quinta-feira. Será que Ele quer que você descubra uma nova profissão? Como assim, Gabriel? Ora, se você está desempregado, uma grande oportunidade para você entrar na internet e pesquisar como é que eu faço para me manter num ambiente de crise. Como é que eu faço para construir riqueza ou dinheiro num ambiente de crise? Será que eu vou vender hambúrguer gourmet no meu condomínio? Será que eu vou vender um curso online? Será que eu vou aprender como é que se vende coisas online? Através da internet? Através da Amazon? Uma plataforma digital? Através da Magalu? Então assim, será que Deus não está te chamando para descobrir, aprender aquela profissão que vai fazer? Inclusive, eu gosto de dizer uma coisa, pastor.
Se você não nasceu numa família rica, é bom que uma família rica venha a partir de você. E eu entendo que Deus não chama todos, ou não nos chama exatamente para construirmos riquezas, castelos aqui nesse mundo. Não é esse o principal objetivo. Não é esse, de longe não é esse o principal objetivo de Deus. O principal objetivo de Deus é que nós nos tornemos mais achegados, mais parecidos com Cristo. Porém, nesse exercício de nos tornar mais parecidos com Cristo, Ele nos chama a diligência no trabalho, a inteligência de aprendermos coisas novas. E, obviamente, se você dedica 44 horas no trabalho que te remunera R$ 1.500 por mês, que tal se dedicar 44 horas no seu trabalho, ou seja, o mesmo tempo, só que para ganhar R$100 mil por mês? Então, será que não está no momento? É algo que parece fictício, mas tem pessoas que fazem esse recurso, que todos os meses fazem esse tipo de volume. O que é que elas sabem que você não sabe ainda? Então, talvez, esse ambiente de crise, eu gosto de pensar numa frase de Napoleão Hill que diz assim: por trás de todo fracasso, de toda adversidade, de toda dificuldade, existe um benefício igual ou superior. Agora, como é que a gente faz para acessar esse benefício no meio da tribulação, no meio da dificuldade? Na minha opinião, só através de Cristo Jesus. Só quando a gente olha para Ele, a gente respira, a gente vai como Pedro, né, que estava submergindo ali nas águas, Jesus andando sobre as águas, Pedro pede para ir até ele, e ele fez, vem. Aí ele sai do barco, ele olhando para Jesus feliz, alegre, exultante, representando a igreja do Senhor, pisando sobre a cabeça da antiga serpente, o inimigo do povo de Israel, o mar, revolto. O povo de Israel ele tinha medo do mar, né? O mar representava exatamente o inimigo do povo de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que lá no novo céu e nova terra haverá um mar de vidro, porque nós pisaremos por sobre o mar. Porque o inimigo do povo de Deus, naquele momento, né, do povo judeu, era representado pelo mar, a antiga serpente, a Leviatã, como diz nos Salmos. E aí, quando Jesus pisa por sobre as águas, ele está ali pisando sobre o principal inimigo do povo judeu. E quando ele pede para Pedro vir, e Pedro começa a pisar sobre as águas, ele está dizendo assim, olha, a minha igreja também governará sobre principados e potestades. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a minha igreja. Pode acontecer o que for, a igreja do Senhor vai continuar de pé. Os fiéis do Senhor, como ele disse para Elias, os 7.000 joelhos, Elias, que não se dobraram diante de Baal, permanecerão firmes. Então, quando Pedro sai ali e ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para o mar revolto, ele começa a viver a partir de vistas, pastor, e não mais de visão, né? Visão é fé, vistas é aquilo que eu vejo. Assim como aconteceu com os 12 espias que foram dar uma olhada na terra lá de Canaã e disseram, ó, não vai dar não, esquece, a promessa de Deus tá furada, porque só tem gigante lá. E aí Josué disse assim, não, Moisés, a gente vai entrar, em nome do Senhor. Ele prometeu. Então, porque Josué estava sendo guiado pela visão e não por vistas. Então, quando Pedro ele é guiado pelas vistas e não pela visão, ele começa a afundar. E aí eu acho que é esse o momento em que Jesus, na sua infinita misericórdia, ele clamando por socorro, Jesus estende a mão e faz assim, ó, porque duvidaste, né? Segue firme comigo. Eu acredito que esse é o momento, pastor, da gente seguir firme com o Senhor, sabe? Então, quando você fala isso aí, nesse tempo, nós precisamos ter uma coisa muito importante, se chama metanoia. É você ter a sua mente totalmente transformada. Porque se você olhar para o pepino, para o problema, se você olhar para a crise, se você olhar para as notícias terríveis, eu caminho toda manhã e a gente sai de madrugadazinha e tem um rapaz que às vezes ele está absolutamente angustiado, muito angustiado, porque ele sai na caminhada começando a contar o número dos mortos, né? Olha, morreram tantos, mas tanto foi tal, o Ministério da Saúde falou isso, na Inglaterra tal. E então eu vejo que aquilo faz com que ele venha olhar um caminho destrutivo. Se nesse tempo em que você está pensando andar sobre as águas, pensar numa metanoia, lembrar que você não pode, nem deve e nem precisa adoecer, você tem que olhar para a vida. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jamais Jesus ficou se importando com a morte, porque a morte não existe para quem vive a vida. Até porque faltará no indivíduo e ele apagar, isso não é morte para quem é vivo, espiritualmente. Então nós precisamos entender que esse tempo agora que nos resta, esses dias sobre a face da terra, é um tempo incrível para você não contar os mortos, mas para você contar os vivos.
Amém. Entendeu? Você tem que aprender a sepultar os mortos. Eu encontrei uma senhora essa semana que eu fui visitar, ela falou assim: eu estou viúva há 12 anos e ainda sinto saudade do meu marido. Não há nenhum problema de sentir saudade. Eu não esqueci, também não há problema. Mas precisa saber se você sepultou aquele morto para você viver. Esse tempo agora, enquanto o negócio está se desenhando, ainda a poeira está alta, você já tem que ir para o seu tablet, para o seu iPad, para o seu computador, para o seu caderno e começar a desenhar uma vida de um upgrade, de como lembrar que Jesus estava indo para o matadouro e ele não ficou lamentando, porque quando Pedro tentou impedir, logo depois dessa passagem em que ele diz: para onde iremos nós? Quando Jesus disse: olha, eu vou, se necessário morrer, ele disse: não faça isso, Jesus, tenha pena de você. E ele olhou para Pedro, ele não viu Pedro, ele conseguiu olhar em Pedro e ver um demônio, porque eu sou anjo, eu sou demônio. E então ele repreendeu, porque às vezes, quais são os demônios que ficam atazanando a nossa vida? É o da incredulidade, é o do pessimismo, é o do cheiro da morte, é o medo que está avassalando um montão de gente agora. Gente, uma coisa é você se precaver, uma coisa é você limpar suas mãos, uma coisa é você usar um respirador, uma coisa é você agora não ir para o meio da multidão, não ir para filas, ir no mercado nas primeiras horas que abre. Outra coisa é você entrar em pânico, se perder, perder a paz, ficar angustiado, ou então achar que não tem nada a ver, não tenho nada a ver com isso, eu sou blindado, sou vacinado, e vai lá para o meio. Isso é tentação. Nós somos chamados para, eu diria que o seguinte: nós estamos numa pandemia, é uma espécie de um momento de sofrimento, mas nós precisamos entender que somos uma comunidade. Deus está trabalhando, está no controle, nós não estamos mortos, somos uma comunidade. E como comunidade, esse é o tempo que vai provar se eu amo pessoas, se eu trabalho, se eu reparto meu pão, se eu creio, se eu me levanto como um diácono na história de poder cuidar dos outros, como um discípulo, como um sacerdote de Deus para levar a vida às outras pessoas, de ressignificar a vida, de reestruturar a vida, de sonhar de novo. E quando tiver só o caos, só as cinzas, eu preciso pensar no Vale dos Ossos Secos, que ainda nós não estamos nesse ponto. E dizer assim, porque o Jesus, Deus faz assim: homem, é possível esses ossos reviverem? E ele fala assim: tu sabes. Gente, não eram ossos esqueléticos, eram simplesmente fragmentos de ossos. Entendeu? Era uma cena muito deplorável. E eu aprendo aqui uma coisa, Gabriel: de uma cena deplorável, Deus é capaz de levantar um exército, como ele fez isso. Ele levantou um exército. Por isso que eu digo a você, os sonhos que Deus falou no meu coração há quase 14 anos atrás, eles estão vivos demais dentro de mim. E não são opiniões que mudam isso, e nem situações que fazem com que eu pare e fale assim: será que eu estava enganado? Será que era realmente Deus falando comigo? Mas não estou enganado. Deus falou. E se Ele falou, Ele cumprirá. Por isso que a palavra é essa: busque ouvir a voz de Deus. Busque tirar proveito espiritualmente do que está acontecendo agora. E busque ser uma pessoa sensível. Lembrando que o seguinte, Gabriel: a igreja, ela é de Jesus, nunca passará por um abalo. A igreja é eclésia, pois quem fundou ela foi Cristo. A instituição pode passar por um abalo. Eu, por exemplo, pastoreando duas instituições, CNPJ, Igreja Batista em Aldeia, Igreja Batista com Esperança, elas poderão sofrer algum abalo, poderão fazer reajustes, poderão, de repente, pode fazer uma modificação no seu orçamento, pode mudar de endereço, pode, de repente, um prédio, pode ser que seja entregue alguma coisa, mas isso é uma instituição. A igreja não. Nós, enquanto igreja, seremos mais fortes. Amém. Seremos muito
estaremos focados nisso, porque a igreja, ela sempre, você percebe que na história, houve um trânsito. As 7 igrejas da Ásia não estão mais ali, surgiram outras. A igreja que foi o berço do renascimento da questão daquilo que aconteceu no século XIX na Europa, na Alemanha, ela se mudou. Calvino não existe mais. Outros homens, o Ingles, etc., passaram. Então surgiram outras histórias. Hoje o evangelho invade o leste europeu, e está invadindo a África, está voltando para o Oriente Médio, está na América e agora começa a de novo reverberar na Europa. Então mostra que as instituições, elas caminham, elas mudam. A igreja de Cristo nunca sofreu o mínimo abalo, nunca passou por uma decepção. Então, nesse tempo que nós estamos passando, que estamos vivendo, a igreja, ela tem que ser generosa, solidária, comunitária. Ela tem que realmente viver aquilo que Jesus viveu e falou, que a gente pode se espelhar em homens como Paulo, homens como Barnabé, homens como João no seu amor. Então nós precisamos lembrar que a gente, como igreja, a gente não dorme, a gente não se cala, a gente não fica decepcionado, não ficamos contando as favas, não ficamos contando os mortos, mas a gente acolherá os que estão enlutados, como diz Isaías 61, né? Eu acho muito bacana, porque Jesus, lá em Lucas, ele abre esse texto, mas o profeta, ele diz exatamente isso aqui, ó. E para mim, isso vale para mim, para você e para todos aqueles que têm o Espírito Santo. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E para mim o ano aceitável do Senhor chama-se 2020, e o dia da vingança do nosso Deus. E essa vingança aqui, irmãos, não é que já virá um juízo agora, vai ter esse dia da vingança de Deus, mas o Senhor também, ele se vinga em relação ao pecado, a consolar todos os tristes serão consolados, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Sião era a cidade do rei, que se lhes dê ornamento por cinza, e também óleo de gozo ao invés de tristeza, óleo de gozo por tristeza, ele vai ser substituído, e veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Esse árvore de justiça no original é carvalhos de justiça. Sim. Plantio do Senhor, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Algumas coisas importantes que nós precisamos tirar aqui nesse tempo. Primeiro, que o Senhor está dizendo que vai ordenar acerca dos tristes de Sião. Isso vai mudar. O óleo de gozo, o óleo que era um óleo de azeite que servia para untar, passar nas feridas, servia para alimentação, que é uma simbologia do Espírito Santo. Esse óleo, ele vai tirar a tristeza e vai dar alegria, vai tirar as cinzas, porque cinza é humilhação, e vai dar uma coroa. Ele vai tirar o espírito angustiado e vai dar uma coroa de glória para nós. E por fim, ele diz o seguinte: a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Carvalhos, todo mundo sabe que é uma árvore frondosa, que atinge mais de 45 metros de altura, que tem raízes profundas, que dura mais de 1000 anos, que sua madeira, ela é praticamente indestrutível diante das intempéries da vida, mas diz que dentro do recipiente haverá a justiça de Deus, e a justiça de Deus é o Filho de Deus, e diz que é para ser plantio do Senhor, né? Plantio do Senhor. Aí termina dizendo para que ele seja glorificado. Então eu vejo um tempo fantástico, incrível, oportuno para você. Eu não posso estar olhando para saber como é que vai ficar as coisas e tal. Será que eu vou ter dinheiro? Eu não vou fazer essas perguntas, porque isso não depende de mim. A Bíblia traz uma ordenança dizendo que você não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Você planeja o dia de amanhã, mas preocupação não. Planejar é uma coisa, ser ansioso pelo dia de amanhã é outra coisa. Se eu olho para trás e Deus cuidou de mim nas maiores adversidades,
o que faz me preocupar com os dias que se seguem? Eu já estou no lucro. Você já deve estar no lucro. Entendeu? Você é muito mais jovem do que eu, Gabriel. Então, quando você olha para trás, você vê o zelo que Deus cuidou de você, cara. Né? Das pessoas da sua família, como Ele cuidou, como Ele levantou. Então, por que você vai perder o sono com isso? Vai se preocupar com amanhã? E meus clientes? E os cursos, tanto preparo que eu fiz? Isso, Deus proverá. Foi a palavra que Deus colocou na boca de Abraão para dizer ao seu filho Isaac: meu filho, Deus proverá. E proveu. Na hora H tinha lá um cordeiro para substituir. Ele vai fazer isso. Então Deus não está de quarentena, nós não estamos de férias, nós não estamos em crise, os céus não estão fechados, nós estamos felizes no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E a alegria do coração aformoseia o rosto. Entende? Então eu tenho alegria no rosto, não é porque eu estou cheio de problemas para resolver, mas é porque é uma força espiritual. Somos carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a glória dele. E isso Amém. Faz eu me tranquilizar. Isso é a diferença. Amém, pastor. Olha que palavra abençoadora hoje, hein? Pastor Marcos, eu fico muito feliz, muito grato pela nossa jornada. A gente já está indo para 49 minutos. Eu sei que o senhor tem uma outra live aí, vai dar tempo do senhor tomar uma água, alguma coisa, descansar para entrar em outra live. Mas Deus te recompense e te abençoe ainda mais, meu irmão, para que você possa continuar sendo usado na rádio, na igreja e também aqui através dessas plataformas digitais hoje em dia, né? Muito obrigado pela sua solicitude de vir aqui compartilhar com a gente essa palavra tão magnífica, essa palavra que traz consolo para o coração, essa palavra que traz ânimo, que nos faz erguer do pó e literalmente recebermos coroa para que sejamos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Pastor, o senhor pode orar para a gente concluir? Posso. Vou orar por você. E também pela sua vida, seu ministério, a sua família. Amém. E enfim, o Senhor está no controle. Amém. Oremos. Pai querido, seja louvado o teu nome em todas as coisas. Nós te exaltamos e te bendizemos, porque em tuas mãos está todo o poder, toda a glória, toda a honra e toda a adoração estão, Senhor, são favoráveis a ti. Por isso, nós descansamos em ti, sabemos que o Senhor está à frente de tudo. Tu és o nosso Abba Pai, nós somos teus filhos amados, queridos. Nós somos, apesar de profundas limitações, profundas falhas, muitas vezes tropeçamos de uma forma terrível, muitas vezes somos maus, mesmo assim o Senhor não tira essa filiação, essa paternidade do Senhor que é perfeita em nós. Glórias a ti, Pai. Eu louvo o teu nome pela vida de Gabriel e eu peço ao Senhor que continue a usá-lo, a abençoá-lo, a enchê-lo do Espírito Santo, Pai, na sua trajetória, na sua família, na sua casa, ele como marido, Senhor, como pai, como filho, como irmão, ó Deus, como aquele que não teme de dizer a tua palavra, ele possa passar por momentos de profundo crescimento. Eu oro a favor do teu servo. Cuida de nós, cuida de todos que ouviram, daqueles que ouvirão ainda no YouTube, daqueles que terão acesso a esta palavra, possam crescer um pouco mais. Bendito seja o teu nome, descansamos em ti, na alegria do Senhor, assim seja sempre em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Se você me acompanha aqui no canal do Instagram, segue também lá, @pastor Marcos Fenelon. Aqui no Instagram, tá? Ele tem muito conteúdo de relevância para você, para sua vida. E não se esquece de se inscrever lá no canal do YouTube, tá? Gabriel CBO. Lá tem muito conteúdo disponível para você, várias playlists diferentes para você acessar e aprender. E esse vídeo vai estar lá no canal do YouTube. Então, clica lá em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e estamos sempre juntos. Pastor, obrigado por tudo. Valeu, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, pastor. Valeu. Tchau, tchau.